Bom, vou iniciar aqui o tema, né, pegando um gancho, né, do João Lucas, né, quem é esse professor, né? Vocês podem ver o título da live, né, Honra e Glórias Eternas ao Professor Fausto Arruda, né, o companheiro pergunta aí quem é esse professor. Creio, né, que o companheiro aí, ele, salvo engano, eu já vi ele em outras lives, mas muitos companheiros, né, chegaram novos no canal, né, chegaram principalmente a partir do vídeo do Holodomor, né, então, atraídos por esse conteúdo em defesa da União Soviética, chegaram no canal e possivelmente não conhecem o professor Fausto Arruda. Então é importante, né, que a gente fale um pouco sobre esse estimado, esse importante companheiro, professor, lutador do povo brasileiro, né, que faleceu na madrugada de ontem, né, da madrugada do dia 19 de fevereiro de 2025. Né. Companheiros, já para indicar, né, podem ler sobre o professor Fausto Arruda através de vários textos aqui, né, que eu vou divulgar aqui com os companheiros, né, vocês podem conhecer um pouco melhor sobre a trajetória dele, né. Então, por exemplo, aqui um texto do jornal Nova Democracia que trata, né, traz aqui uma arte muito bonita, inclusive, né, Viva o grande e amado professor Fausto Arruda e honra e glórias eternas ao professor Fausto Arruda, né, e também tem textos aqui, né, de organizações sindicais, organizações classistas e combativas, né, que falam um pouco aqui sobre a trajetória, a vida e a obra do professor Fausto Arruda, né. Aqui também, de movimentos sindicais. Então é importante, né, eu não costumo trazer muito aqui para o canal tópicos mais políticos, digamos assim, né, então eu evito trazer tópicos, né, que falem diretamente, né, que falem unicamente só sobre as lutas, né, que se desenvolvem. Eu busco trazer aqui, né, um aspecto mais da propaganda teórica em torno do marxismo, mas esse é um acontecimento que eu não poderia deixar de passar, que é precisamente o falecimento do professor Fausto Arruda. E quem é o professor Fausto Arruda? Né? Eu vou mandar esses links aí para os companheiros estarem acompanhando, mas quem ele é, né? Esses são os textos aqui, né, que eu gostaria de compartilhar com os companheiros. E quem é o professor Fausto Arruda? Né? O professor Fausto Arruda, ele é o antigo, né? Ele foi por muitos anos o diretor-geral do jornal Nova Democracia, né? E antes disso, né, acho que é importante eu falar um pouco da trajetória dele. O professor Fausto Arruda, né, ele era cearense, e desde cedo ele se integrou profundamente nas lutas de seu povo. Né? Como diz ali um texto do movimento sindical classista, né, ele auxiliou, precisamente, ele participou da fundação, né, do desenvolvimento do movimento sindical classista e combativo, e participou do rompimento com o nacional reformismo que ocorre, né, na luta do proletariado brasileiro. Né, isso é descrito ali naquele texto do movimento sindical, lutando efetivamente, né, por uma verdadeira revolução, por uma verdadeira nova democracia em nosso país. Né? Naquele período escabroso do auge do oportunismo, no qual todos os antigos guerrilheiros arrependidos estavam lutando por manter a velha democracia, lutando por uma constituinte, lutando por manter as bases da velha sociedade através da farsa eleitoral, né? Durante todos os anos 80, 90, os anos 2000 e até sua morte, o professor Fausto Arruda foi um dos maiores lutadores pela nova democracia, né? Como eu falei, contribuiu com o desenvolvimento do movimento sindical classista nos anos 80, 90, também contribuiu imensamente com o movimento camponês em nosso país. Né? Os companheiros podem tanto ver em textos, documentos, quanto em fotos, né, as intervenções do professor Fausto Arruda nas assembleias, nos congressos, de inúmeras organizações democráticas, revolucionárias em nosso país. Né? Era uma figura profundamente integrado com as massas populares, né? E participou, basicamente, da fundação e da direção do jornal Nova Democracia. Né? Como ele até afirmou numa entrevista, né, TV Docton, se não me engano, na entrevista, que era a situação dada. Né? Eles iam fazer o quê? Fundar um novo partido político para disputar eleições? Fundar uma organização ligada ao velho oportunismo? Não. Né? Eles vislumbravam mais. Eles defendiam uma nova democracia, uma nova política, uma nova cultura e uma nova economia. Né? E daí que surge o jornal Nova Democracia. Né? Contra toda forma de reação, de oportunismo, de revisionismo, surge, né, a organização, o jornal particularmente, né? E o professor esteve à frente de todo esse processo, né, profundamente integrado com as massas,
indígenas, com as massas do povo preto, com as massas operárias, proletárias, com as massas camponesas e todas as massas populares, né, as massas revolucionárias. O professor Fausto estava lá, né, acompanhando suas lutas, participando, né, servindo ao povo. Eu parafraseei o presidente Mao em meu Instagram, né, numa frase que ele falava, né, de que morrer aos interesses do povo é mais pesado que o Monte Tai, mas morrer aos interesses da reação é menos pesado que uma pena, é mais leve que uma pena, né? E parafraseando o presidente Mao, o grande companheiro Fausto Arruda tem o peso daqueles, né, de que valem uma montanha, um verdadeiro lutador do povo, sem o qual, né, muitos não sequer conheceriam as lutas democráticas que acontecem no nosso país, certo? Precisamente porque ele, por muitos anos, até sua morte, encabeçou muito bem esse processo, né? Ia até as massas, ia até a juventude, conversava, travava luta com elas e divulgava, de fato, as lutas democráticas em nosso país, né? Então, de fato, se não fosse a atuação, muitos de nós não estaríamos aqui, muitos, né, não estariam aí integrando as lutas em nosso país, né? E é por isso que o professor Fausto Arruda carrega, né, essa inacessível figura, esse importantíssimo legado, né, na história de nosso país, e será eternamente lembrado pelos filhos e filhas, pelos melhores filhos e filhas do povo, né? Então, queria repercutir isso aqui com vocês, né, não no sentido de tristeza, de forma nenhuma, né, não quero expressar aqui um pessimismo, nada do tipo. O que mais, não tive a oportunidade de conhecer o professor Fausto em vida, mas, né, de tudo que já li sobre ele, de tudo que já estudei sobre ele, é uma pessoa que o que mais queria que após sua morte, né, continuassem levantando sua bandeira de nova democracia e seguissem em frente, né, cada vez mais e melhor, né. Estava, né, até para mencionar as causas da morte, já desde 2020, ele já estava sendo acometido por uma poderosa síndrome, né, que degenerava o tecido cerebral, né, e por isso teve que ser afastado de suas competências enquanto diretor-geral, né. Mas antes de morrer, né, junto com sua família, num lar de profundo amor, ele foi informado, né, como consta ali no texto do jornal, sobre os enormes desenvolvimentos que a luta democrática e o jornal Nova Democracia estavam tendo nos últimos anos, né, e morreu feliz com o sentimento de dever cumprido que teve, né, em sua vida. Então, devemos ter otimismo quanto a isso, né, entender que a luta dele até o fim, né, gerou frutos e continuará gerando frutos aí por décadas, quiçá séculos, né. Então, era isso, né, que eu tinha preparado. Para além disso, né, eu preparei um material especial aos companheiros. O jornal Nova Democracia, né, me informou que publicou um vídeo, né, em homenagem ao professor Fausto Arruda, né? Eu não consegui encontrar lá no Instagram, no canal do jornal, mas eles me permitiram que eu replicasse aqui o vídeo, né? Para que os companheiros assistam, né? E até como uma parte cultural aqui de nosso vídeo, mas para que os companheiros, né, tenham algumas imagens aí, algumas músicas que relembrem, que tragam à tona a memória do grande professor Fausto, certo? Então, vou estar reproduzindo aqui o material, né? Espero que os companheiros gostem. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellir, seppellir, lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellir, lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi diranno che il bel fior. Questo è il fiore, questo è il fiore, partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà.
A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo. Fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. No Brasil, os monopólios de comunicação procuram induzir o eleitor diante de uma falsa polarização, obrigando você a comparecer às urnas para depois responsabilizá-lo pelo resultado. Para eles, você é sempre culpado. A saída para o Brasil não é eleição. A saída para o Brasil é uma revolução democrática. Não vou falar dos candidatos, porque são todos eles farinha do mesmo saco. Nenhum deles defende uma verdadeira democracia com a distribuição de terra aos camponeses pobres, sem terra ou com pouca terra. Nenhum deles defende a verdadeira independência nacional. Todos eles se submetem à política imperialista de subjugação nacional. Por isso é que nós recomendamos a você protestar não votando. Não votando, se organizando e lutando por uma revolução democrática. Não vote. Eleição é fraude. Eleição é farsa. Lute. Nós temos que estar nas assembleias, nós temos que estar nas portas de fábrica, nas feiras, nós temos que estar nos terminais urbanos, levando essa mensagem da necessidade de uma revolução democrática no nosso país. Nós precisamos ir ao movimento camponês, nós precisamos ir às localidades onde o campesinato se reúne, né, nas feiras agrícolas que acontecem nas cidades. Nós temos que, nessas oportunidades, levar o megafone, fazer uma conclamação, né, apontando o caminho da Revolução Agrária, apontando o caminho da Revolução Democrática, denunciando todo o estrago, todo o aniquilamento da nossa economia e do nosso país, realizada pelo imperialismo, desde tempos do colonialismo até os dias de hoje, não é? Tudo isso é mais do que fazer uma propaganda do jornal. Nós temos que levar o sentimento revolucionário para as massas. É isso que eu tinha preparado aqui para essa parte, né? Uma singela homenagem aí, né, ao professor Fausto Arruda, né? E é isso, né? Ter em alto em conta sua memória e seu legado. Na pergunta, Fragoso, poderia me dizer o que foi chamado massacre de Lucanamarca e o que realmente aconteceu? Olha, Renan, o que você chama, né, o incidente de Lucanamarca, o massacre de Lucanamarca, já tenho 2 vídeos aqui no canal que eu trato sobre, né? O primeiro vídeo, vou até abrir aqui, acho que é importante mostrar. Esses 2 vídeos aqui, né? Esse aqui, que é o mais completo, né? Que é, na verdade, toda a história do Partido Comunista do Peru, do Sendeiro Luminoso, né? E eu tenho aqui um capítulo inteiro só para falar de Lucanamarca, né? Os companheiros podem ver aqui, inclusive é um capítulo bem grande, tem uns 6 minutos só falando sobre Lucanamarca. E também tem esse aqui, né? Que era... Não esse aqui não. Esse aqui é um vídeo mais novo, né? Mas, deixa eu só pegar aqui. Tem um vídeo que eu falo só sobre o Lucanamarca também, que não é meu vídeo, é mais um corte de live, né? Que é esse aqui, ó, o incidente de Lucanamarca e o apoio popular ao Sendeiro Luminoso. Vou mandar aqui os links, já trato aqui sobre de forma mais completa, com mais fontes, né, com embasamento para tratar sobre o assunto, né? Fundamentalmente, né, eu já falo sobre o Lucanamarca então, mas só para dar um resumo, vou mandar o link aqui.
pegar os links aí dos vídeos, né? O que foi Lucana Marca? Lucana Marca foi uma resposta dada pelo Comitê Central do Partido Comunista do Peru, né, Sendero Luminoso, né, em relação ao ataque de rondas reacionárias que aconteceram naquele período ali, que foi entre final de 1982 e início de 1983, certo? Que é quando o exército começa a entrar na guerra, né, e começa a criar rondas campesinas, grupos armados de camponeses paramilitares, reacionários, começava a combater o Sendero, né? O que aconteceu lá, fundamentalmente, foi que um dirigente, né, do Exército Guerreiro Popular, ele estava na cidade, né, e aí um grupo dessa ronda aí foi lá, catou ele, né, o nome dele era Olegário Coritomai, e eles basicamente torturaram ele brutalmente, né, tacaram fogo nele, mutilaram ele, apedrejaram ele, né, e depois de horas e horas de tortura, fuzilaram ele, né, mataram ele. O partido viu isso, né, como uma ação de terror branco, né, para atacar a população pobre, atacar os seus dirigentes, né, usar massas contra as massas, né, jogar os camponeses contra o partido. E o que o Sendero fez foi ordenar uma retaliação, né, chegar lá e aniquilar completamente aquela ronda, certo? E o que aconteceu, né, é que isso ajudou, né, em certa medida, a interromper o desenvolvimento das rondas, né, não numericamente, porque continuaram ingressando vários camponeses, mas a reduzir a audácia delas em relação a esse tipo de ação, né, e de fato ficarem aterrorizados mesmo com o partido, né. E o presidente Gonçalo trata na entrevista do século, esse livro aqui que eu tenho aqui atrás, como tendo sido uma ação com um balanço principal positivo por ter dado um freio na época ao desenvolvimento cada vez mais violento das rondas, né. O presidente Gonçalo, nessa mesma entrevista, fala que teve erros, né, existem dois tipos de erros que aconteceram, o excesso e o extremismo, e se a gente ler o balanço de 83 da ação, que está no documento da Terceira Conferência Nacional, eu trago isso nesses vídeos, ele classifica lá o problema, que foi o seguinte: eles não fizeram distinção de rondeiros armados e camponeses da vila. Eles não fizeram diferença entre camponeses que estavam lá na vila enquanto a ação acontecia e os camponeses rondeiros que executaram a ação. Eles chegaram lá, de fato, não discriminaram ninguém, aniquilaram muita gente, né, que muitas das quais nem tinham nada a ver com a ação reacionária de Lucana Marca, né, com a ação de aniquilamento do Olegário Coritomai, e levou ali, segundo o partido, a mais de 80 mortes, e segundo o Estado, 69 mortes. E o partido classifica, isso aí é um erro, isso aí é desvio de extremismo, né, isso aí não ampliar o raio de ataque para pessoas que não têm nada a ver. Eles até falam nos documentos, assim, a gente combate pessoas que estão envolvidas na guerra, que estão matando, né, que estão matando os camponeses, matando os operários e tal, matando nossos militantes, e não pessoas que não têm nada a ver com o conflito, né? O partido não tinha essa política de matar pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o conflito só por matar, né? Eram pessoas, né? A guerra era contra essas pessoas reacionárias que aniquilavam, que torturavam e que oprimiram, né, por muitos anos, por muitos séculos, né, por milênios quase, não, no caso do Peru, séculos, as massas pobres do Peru, né? E o partido fala, isso aqui nunca mais pode acontecer, né? Isso aqui nunca mais deve ocorrer, porque esse tipo de extremismo aqui a gente não pode aceitar. A gente pode aceitar excessos, mas o extremismo jamais a gente pode aceitar. Lucana Marca foi isso, né? O fundamental de Lucana Marca, que atualmente, né, numa guerra popular que teve, sei lá, mais de 30 mil ações, tranquilamente, eles pegam uma ou duas ações que teve um grande número de pessoas inocentes que morreram e tratam como o carro-chefe da revolução, ou como o exemplo de terrorismo do Sendero Luminoso. Vejam, mais de 30 mil ações, né? Como que inclusive algumas até sofreram esse tipo de crítica. O Comitê Central não tinha como dirigir e compreender exatamente o que acontecendo em cada uma delas, certo? Isso aí é idealismo. Em nenhuma guerra da história isso aconteceu. Nenhuma guerra da história. Então, fundamentalmente é isso que a Lucana Marca hoje em dia é um carro-chefe da reação mundial e da reação peruana, né, para difamar o Sendero e tal, mas a gente não pode cair nesse papo, né? Foi uma ação que teve efeitos positivos, teve efeitos negativos, teve uma prática, um desvio negativo, e compreender dessa forma, certo? No caso do Sendero lá do Peru, não fazer de novo depois, né? Como eles colocaram no balanço lá, não se deve mais ocorrer. É isso que tem para dizer Lucana Marca. Mais detalhes tá nesses dois vídeos aí que eu mandei no chat, né? Houve fome e miséria na Alemanha Oriental? E qual a influência da União Soviética naquele período? Não, assim, fome e miséria não, né? A Alemanha Oriental, na época que era uma democracia popular, particularmente ali até 1953, 1954, antes da morte de Stalin, antes da morte de Beria também, a Alemanha Oriental
ela era uma república de democracia popular, que tinha muitos problemas, né? Então a qualidade de vida lá, ainda que estivesse lutando por garantir pleno emprego, saúde pública e assim por diante, não era das melhores, evidentemente. Por quê? Porque o governo da Alemanha Oriental, do Partido Comunista da Alemanha na época, ele estava com um desvio bastante ultra-esquerdista, né? Stalin falava de se desenvolver uma democracia popular, era necessário se desenvolver uma democracia popular na Alemanha, né? Inclusive lutando por unificar a Alemanha, e o governo lá da Alemanha queria construir o socialismo imediatamente, queria coletivizar as terras imediatamente, né? Não havia condições para isso na época, e acabou gerando, inclusive, grandes revoltas e protestos operários em 1953, que se converteram em protestos reacionários e que a própria União Soviética teve que ir lá intervir, né, militarmente para impedir que essa revolta continuasse. Após 1956, né, com a restauração capitalista da União Soviética e, posteriormente, com Brezhnev, o início do social-imperialismo soviético, a Alemanha Oriental acata boa parte das teses revisionistas, né, da União Soviética e passa a se tornar um lacaio da União Soviética propriamente, né, um lacaio do social-imperialismo soviético. Em termos de qualidade de vida, me parece que era bom, certo? Essa mitologia anticomunista de que a vida na Alemanha Oriental era horrível, então não era, né? Se a gente pesquisa, por exemplo, sobre a ostalgia, né, que fala, ostalgia, que é a nostalgia daquelas pessoas que viviam na Alemanha Oriental, no leste da Alemanha, pelo governo, pelo regime socialista, é muito alto. Por quê? Porque você tinha pleno emprego, tinha saúde pública, você tinha várias conquistas sociais muito importantes. Por que as pessoas pulavam para o outro lado? Porque, obviamente, né, o consumo da Alemanha Ocidental era muito maior. Né? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos injetavam um dinheiro absurdo ali. Né? E, evidentemente, que a Alemanha Oriental, ainda que tivesse essa qualidade, ela continuava a ser um lacaio da União Soviética. Né? A União Soviética continuava a exportar capital para a União Soviética e virou ali um país subserviente mesmo. A União Soviética, a Rússia como um todo, né, o Brezhnev, né, tornou-se um país subserviente que estava sendo ali explorado mesmo pela Rússia. Então, nunca li nada sobre ter fome. Tipo assim, tinha escassez de alimentos. Mas escassez de alimentos não é necessariamente fome, sabe? Você tem escassez de alguns alimentos. No caso, não tinha tanta variedade. Mas até onde me consta, a Alemanha Oriental tinha um nível nutricional muito alto, inclusive. Certo? Tem vários estudos sobre essa época. A gente não pode se iludir de achar que era país socialista, era país revisionista. Né? Então, mas fome, essas histórias de terror anticomunista, isso aí não existiu, não. Né? Não era melhor que a Alemanha Ocidental, vamos botar assim, mas tinha uma qualidade de vida que, assim, não é à toa que hoje, se tu faz pesquisa de opinião lá, eu tinha até selecionado há um tempo atrás pesquisa de opinião desses países aí, a maior parte do pessoal sente saudade do socialismo. Sente saudade da época do socialismo, né? Socialismo, entre aspas, né? Já era revisionismo, mas sente saudade, porque era serviço público, gratuito, de qualidade, sabe? Em pleno emprego, certo? Que é o que a maior parte das pessoas quer. Então, acaba tendo, né? Então, novamente, né? Era o inferno na Terra? Não, não era. Era o melhor país do mundo? Também não. Tinha coisas boas e tinha também problemas de escassez de alguns alimentos, esse tipo de coisa, né? Em geral é isso, sim, né? Sobre a Alemanha Oriental. Não tem muito mais o que falar, não. Então, o companheiro pergunta assim: o processo de luta de libertação do Vietnã contra o colonialismo francês e o imperialismo estadunidense tem semelhanças com a Guerra Popular de Mao em termos de estratégia? Olha, é uma guerra popular. A Guerra de Libertação do Vietnã é uma guerra popular, certo? Não tem as características, digamos assim, específicas do que se desenvolveu na Revolução Chinesa, mas assim, a Guerra Popular na China se desenvolveu antes da Guerra Popular no Vietnã, e o Partido do Vietnã tinha muita influência do Partido Chinês. Então aquela guerra lá, se você estudar a estratégia e a tática do Partido Comunista do Vietnã na época da Guerra Popular, na Guerra de Libertação, tanto contra o imperialismo francês quanto o norte-americano, você vai ver que era uma guerra popular, efetivamente. Né? A compreensão de preservação de forças, a compreensão de superioridade relativa, ou seja, você só ataca quando você está em maior número, né? A concepção de conquista de armamento, várias outras várias concepções próprias da estratégia e da tática da Guerra Popular, da concepção do poder de proletariado, já estavam na Guerra da China, né, que se desenvolve depois do Vietnã. Então, não é um parecido com uma guerra popular. É uma guerra popular. A Guerra de Libertação do Vietnã é uma guerra popular, certo?
Então, era isso. Nossa última pergunta. Só para explicar aí para os companheiros que chegaram agora, né? Como eu falei, vou estar abrindo o Discord do canal para fazer as perguntas. Não está aberto ainda, não dá para acessar ainda, certo? Não dá para você chegar e abrir agora. Vou lançar ele a próxima semana. E todas as perguntas que vocês quiserem que eu responda na live, eu sugiro que vocês mandem por lá, certo? Enviem por lá. E lá eu vou ter a capacidade de selecionar aqui para estar respondendo durante as lives.